Você está pretendendo comprar um Azira? Tem medo da manutenção, dos valores de reparo e dos itens de desgaste? Fique atento a esse vídeo que nós vamos explicar passo a passo os problemas comuns desse modelo. Esse vídeo hoje é dedicado a quem pretende comprar o Azira, mas tem medo da manutenção dele, né? Tem medo dos pontos críticos que todo veículo tem. Um veículo perfeito ele não existe, sempre vai ter um ponto fraco, um ponto crítico. Primeiramente, desculpe pelo barulho aí. O vizinho aqui está numa reforma, então o barulho aqui vai atrapalhar um pouquinho. Bom, pois bem, o carro ele é muito robusto, é um carro asiático, mas a mecânica se assemelha muito a alguns franceses, principalmente aí a Toyota. Então, a mecânica dele é muito robusta, ok? Então não tem muito adendo a isso. O maior problema do Azira é acabamento, não de qualidade, mas sim de valores. Os valores do acabamento é bem salgado, principalmente lanternagem, esse tipo de coisa. Então onde o bicho pega aqui? Bom, primeiramente aqui, né, no meu caso aqui o banco ele tem alguns desgastes de uso, mas isso aqui é tranquilo. Você vai aí num tapeceiro, ele consegue reconstruir o banco, assim como também forração de porta. É muito comum o Azira desgastar o volante, mas eu tenho até um tutorial aí no canal para recuperação dele, né? É muito comum também ele desgastar essas pecinhas de cromado, às vezes produto de limpeza que a pessoa passa, até mesmo a mão, o atrito com a mão acaba desgastando essas pecinhas cromadas. E eu não sei como recuperar esses cromados, né? O que o pessoal normalmente faz é remover completamente o cromado e deixar ele preto. Onde o bicho pega no Azira? Primeiramente aqui, ó, na parte traseira, vocês têm que tomar muito cuidado com essas lanternas. Se você não tem um seguro, convém você fazer o seguro só por causa dessa lanterna. Se você comprou com ele quebrado, chore um desconto na hora da compra, porque isso é muito caro. Quando eu falo que é caro, vocês podem pesquisar no Mercado Livre alguns valores referente a essas peças, mas na concessionária, por exemplo, até no Mercado Livre é caro, mas na concessionária é 1.800 essa lanterna aqui, que fica presa à tampa do porta-malas, e 2.700 essa lanterna aqui, ó, presa na carroceria do veículo. A somatória das duas, das quatro na verdade, né, as quatro de cada lado, dos dois lados, é R$9.000. Então se alguém bater na sua traseira e quebrar essas quatro lanternas, só de lanterna você tem um prejuízo de R$9.000. Isso fora o problema que você poderá ter, né, de custo em pintura, recuperação de para-choque e tudo mais. Então isso é bem caro. Outro item que não é nada barato no Azira é o retrovisor. Essa parte aqui do LED, né, do pisca, essa parte aqui do pisca do LED, ele custa em torno de R$300. O meu tem um trincadinho aqui, como vocês podem ver, e não troca essa lanterna, tem que trocar ele inteiro. Então são R$300. Se for a necessidade de eu trocar o retrovisor por completo, ele é rebatível, ele tem ele é elétrico, ele tem desembaçador. Na versão com teto ele tem um tilt down, né, que é aquela função de abaixar quando você engata ré. Ele custa R$2.000, o retrovisor completo. Então são esses itens que fazem valer a pena o seguro do veículo.
O farol é outro item caro. Esse aqui é uma versão que não tem xenon. A versão que tem xenon, o farol ultrapassa 6, 7 mil reais cada um. E nessa versão sem xenon, o farol é na casa de 2, 2.500 mais ou menos. O milha, farolzinho de milha, eu já cotei, ele está em torno de 500, 600 reais aproximadamente. Então são esses itens de acabamento que são bem caros. Mas são itens que quem faz o seguro não tem muita preocupação. Por exemplo, se eu precisar trocar um farol, eu pago, se for, por exemplo, só o farol, eu pago 300 reais na minha franquia. Farol de milha em torno de 200. O retrovisor, eu estava olhando, 300. Essa lanterna aqui, 300 cada uma, né, se eu precisar acionar o seguro. E a franquia total, vamos supor que eu tenho uma batida, alguma coisa, e eu pago em torno de 2 mil reais na franquia. Então o seguro nesse veículo é muito compensativo. De motor, agora falando de parte mecânica, né? De motor nós não temos nenhum problema crônico, a não ser as VVTs. O único problema crônico conhecido nessa versão, nessa geração, são as VVTs. Nesse caso são duas, só no comando de admissão. Então nós temos 2 cabeçotes, 2 comandos de admissão. No caso 3.0, que até o 3.3 com 4 VVT, que começa em 2011, depois ele passa pelo Lambda 2, né, que é o 3.0, e são 4 VVTs, né? 2 a cada bancada de cabeçote, porque aí já tem VVT o pessoal chama de CVVT, né? Que é na polia de admissão e na polia de escape. É comum ela comprometer a vedação que mantém ela pressurizada e com o tempo essa pressão vazar e ela ficar sem pressão. Então quando você dá uma partida fria ela fica batendo, né? Aí depois que ela pressuriza ela normaliza. Coisa de 2, 3 segundos. Só que isso é um problema caro de resolver e não tem grandes riscos. A não ser o barulho, você pode conviver com esse problema o resto da vida útil do motor. Não tem problema nenhum. Agora, se você quer substituir, quando se tem 4 VVTs, a concessionária cobra de 10 a 12 mil reais para fazer a substituição, se estiver fora da garantia. Tem que descer o motor, tem que arrancar o motor fora, descer ele, desmontar toda essa parte frontal, tirar a bomba d'água, tirar essa capa do motor por completo, remover a corrente de comando, aí tem que trocar a corrente de comando. Você não vai colocar uma polia nova numa corrente antiga, vai bater também, então troca-se a corrente de comando, troca-se o sensor e troca-se as 4 VVTs e talvez os guias, também não sei se eles vão trocar os guias de corrente, mas o valor é em torno disso, em torno de 10 a 12 mil reais. Esse que só tem uma VVT em cada comando, né? E a gente pode vê-lo até por aqui, ó. Esse é mais barato, esse fica em torno de 7, 6, 7 mil reais. Então é um valor muito alto que você vai ter simplesmente para resolver um barulho na partida fria e que não compromete o desempenho do veículo. Então esse é o problema crônico desses motores aqui. Um único inclusive. A segunda geração do Azira tem um problema comum em bomba de direção hidráulica. Essa versão aqui não. Mas a segunda geração, né, o New Azira, que o pessoal comumente chama, ele tem um probleminha de direção hidráulica. Você dá a partida, ele fica um chiado, um barulho bem estridente, né? E que esse barulho se intensifica quando você vira o volante. Clássico de direção hidráulica com problema, né? Ele tem umas palhetas lá dentro, essas palhetas nos desgastam e começa esse ruído. Pode ser devido ao óleo, pode ser devido a não manutenção nesse sistema, né? O proprietário não faz as trocas do fluido. Pode ser um fluido que vem de fábrica com baixa qualidade, pode ser, mas também pode ser um problema crônico na peça. Pelo que eu pesquisei, trocou a CVVT, dificilmente você volta a ter o barulho, né? E a grande maioria dos veículos de 2011 fizeram aí a troca em garantia. Aí aquele proprietário que não fazia manutenção em concessionária, infelizmente perdeu essa garantia. O mesmo é para a direção hidráulica, mas você pode ainda pegar um veículo com direção hidráulica aí com esse problema, em média aí de 500, 800 reais para você resolver esse problema.
Então esses são os probleminhas crônicos que tem. Não temos problema, por exemplo, de câmbio, né? O C4 tem um grande problema aí no câmbio automático, que é muito comum dar problema de solenoides e tal. Problema relativamente barato de se resolver se tratando de câmbio automático, mas existe. No caso aqui do Azira, isso não é um problema. Essa versão é de 5 marchas. A versão de 6 marchas já não tem a vareta, é a diferença aqui para manutenção. Para aferir nível você tem que abrir um bujãozinho ali, ele tipo de um ladrão, né? Você coloca aproximadamente meio litro na transmissão, liga o motor, espera ele aquecer e abre o ladrão. Assim como no L4, o L4 também era dessa maneira. Aqui não, você liga o motor, deixa ele aquecer e verifica pela vareta com o motor em funcionamento. Então você não tem muito problema disso. Não é um motor que tem problema de superaquecimento, não é um motor que tem problema de lubrificação, como o Sonata. O Sonata tem muito problema de lubrificação. Isso pode comprometer todo o motor. Tem muito comum motorizar do Sonata 2.4 aí bater perto dos 100 mil. Esse não é um caso. Os Tucson também V6 2.7, aqueles que usam correia dentada ainda também tem esse tipo de problema de lubrificação. Esse motor não tem esse problema. Não temos problemas de ABS, não temos problemas de freios, não temos problemas de transmissão, de motor, enfim. É um motor, uma mecânica extremamente robusta. Tem um recall para essa versão aqui, que é em relação a essa caixinha de fusível, que trocam-se os relés do ABS. É só o relézinho, coisa à toa, que normalmente o relé ele fica fraco e ele não aciona a bomba ABS. Então basta trocar o relézinho do ABS, mas não compromete a frenagem, apenas o sistema ABS, que às vezes pode ficar inoperante. Mas é só um relé, mesmo que você não faça o recal, você mesmo pode substituir o relé e sanar esse problema. Mas isso nem todos tiveram esse problema de relé. E outra, é um relé que custa em torno de 30, 40 reais. E mesmo fora de garantia, por ser um recall, você pode fazer a substituição também em concessionária. Do resto aqui, né, de parte de mecânica, não tem muito segredo. Parte de suspensão, esse carro é um show, né? A suspensão é independente nas 4 rodas. Aqui na dianteira é conhecido como duplo A, aquela suspensão que tem 2 leques, né? Tem um leque inferior e um leque superior. Deixa eu ver se eu consigo iluminar aqui a região. Então aqui nós estamos vendo o bracinho superior. Ele não tem, o coxinho dele não tem rolamento. O amortecedor ele não gira igual nos outros veículos, né? Simplesmente a manga de eixo gira em cima dos 2 leques. Esse é um pivô superior. Ele tem um pivô inferior. Então a roda gira em cima desses 2 pivôzinhos aí, né? Tanto o superior quanto o inferior. Então a mola e o amortecedor são fixos. Ponto positivo, conforto. Muito melhor em conforto. Ponto negativo, manutenção. São mais peças para ter manutenção. Então nós temos aí 12 buchas, contando a bucha da barra estabilizadora na parte da frente. Então são muito mais peças, muito mais buchas para darem problemas. Amortecedor, nós temos o coxinho, nós temos então 2 pivôs, nós temos a própria bieleta e temos as buchas também dos 2 braços oscilantes aí. De bucha, só de bucha, isso não falando de original, falando de paralelo, em torno de 1.100, mas paralelo de alta qualidade, apressando no site da All Parts, nós temos em torno de 1.100, 1.200 nas buchas completas, as 12 buchas aqui da dianteira. Amortecedores em torno de 800, 900 reais, coxinha em torno de 300, 400 reais, os pivôzinhos em torno de 100 e poucos cada um, né? A bieleta também nessa faixa de preço. Então aqui vamos supor que for para substituir toda a suspensão por não original e sim paralelo, você vai gastar aí uns 2.500, 3.000 reais aproximadamente. Ok? A suspensão traseira é o mesmo caso, ela também é independente. Ela tem barra estabilizadora, ela tem as molas, ela tem amortecedor e ela tem um duplo leque, ela é chamada de multilink, né? Mas ela tem uma bandeja e ela tem uma haste que fixa a bandeja ali no subchassi e ela tem um tirante
que faz a ligação dos dois lados. Então ela tem também bastante bucha. Ao total também de 12 buchas. A mesma quantidade de bucha que você tem na dianteira, tem na traseira por causa dos links, né, aqueles bracinhos que ele tem. Então totalizando também 12 buchas. E as buchas traseiras são mais caras do que a dianteira. As traseiras só em bucha você vai gastar em torno de 1.500. Mas os amortecedores, por exemplo, já são baratos. Os amortecedores estão em torno de 600 da Cofap, 400 Monroy. Os meus amortecedores estão com problemas, né, já estão gastos. A única peça de suspensão que está gasta no carro inteiro é os amortecedores traseiros. Eu já levei numa oficina aqui para poder fazer a avaliação. Então vou ter que substituir o amortecedor traseiro em breve. Mas de resto, buchas, braços, ele está completamente íntegro nessa parte. Então é isso, são as peças que mais dão problema. São as peças que têm um custo mais elevado, que têm um problema mais comum de funcionamento, né? Na versão mais completa do Azira, que tem o teto solar, é muito comum o retrovisor que faz a função tilt down também dá problema. É muito comum também os alto-falantes estourarem, principalmente o traseiro, por sol, né? Fica pegando sol. É comum eles estourarem. É comum, em alguns casos, os trilhos do teto solar também dá problema de vazamento, né? Mas tudo é em relação a uso e zelo. Em um bom uso, né? E um zelo no manuseio, dificilmente você vai ter problemas. Então aí, são problemas que nenhum deles vai te deixar na mão. Não são problemas que vai te deixar na estrada. Mas alguns deles são problemas que podem ser caros de resolver. Dificilmente você vai ter que fazer uma suspensão inteira desse carro, dianteira e traseira. São pequenos, uma buchinha aqui, um braço oscilante ali, uma bieleta ali, né? São itens que vão dando problema aos poucos. Não é uma suspensão que vai dar problema inteira para você ter que gastar aí 5 mil numa suspensão dianteira e traseira por completo. Mas sim, é um valor que você vai gastar se tiver que fazer dianteira e traseira por completo. E o resto é itens de acabamento, como eu disse para vocês, que são os mais caros, que se resolve com o seguro. Então vale muito a pena você pegar aí um Azera de primeira geração ou de segunda geração. Você vai estar bem servido aí com o veículo. Outro ponto que pode se preocupar aí a pessoa que deseja adquirir o Azera é em relação ao consumo, né? É um V6, um 3.3, câmbio de 5 marchas. Então a pessoa pode se preocupar um pouquinho, é um carro pesado. Estamos falando aí de segunda ficha técnica de 1.640 kg. Geralmente a ficha técnica é somente o piloto com meio tanque. Cada montadora leva em consideração alguns itens. Tem umas que pesam apenas o carro. Mas enfim, com o proprietário, passageiro, uma viagem, passa tranquilamente dos 1.700 kg, né? E um motor grande, então é comum o consumo dele ser um pouquinho mais elevado do que os carros que estamos acostumados. É uma versão somente a gasolina, não é flex, não existe Azera flex, então todos são a gasolina. E existem aqui no Brasil com duas motorizações, que é o 3.3 e o 3.0. Consumo de ambos é praticamente o mesmo. O pessoal fala que o 3.0 é mais econômico, mas aí na ordem de 5%, é um consumo relativamente, é uma diferença bem pequena entre os dois modelos. E os consumos que eu tenho, já estou com o veículo há 3 meses, já rodei aí pouco mais de quase 4.000 km já nele, pouco mais de 3.000 km. E o consumo que eu tenho é cidade. Se você deseja adquirir esse carro para uso diário, uso de dia a dia e no serviço, aí eu já não aconselho esse tipo de veículo pelo consumo na cidade. O consumo na cidade fica em torno de 5, 5,5 quando você tem um trânsito livre, e quando você tem um trânsito travado com muitas paradas, igual aqui na minha cidade, que a gente é obrigado a parar praticamente em todas as esquinas, não desenvolve muita velocidade, dificilmente você passa de 30, 40 km por hora. Estamos falando de um consumo de 3,5, 4. Então é um carro muito gastão na cidade. Só por curiosidade, por exemplo, no mesmo trajeto com o C4 aqui dentro da minha cidade, que com o C4 eu fazia, que é um 2.0 automático de 4 marchas,
Aqui dentro da cidade eu fazia 5, 5,5 na gasolina. O C4 bebia bastante, mas é uma característica da minha cidade. Em São Paulo era comum ele fazer 7, 7,5, 8. O Azira faz 3,5. Então uma diferença aí de aproximadamente 2 km por litro. Então em São Paulo esse carro normalmente faz 5 e 5,5 na cidade. Rodovia. Rodovia aqui em Minas também é um pouquinho complicada. Pista simples com muita subida, descida, curvas muito fechadas. Então você tem que frear bastante, às vezes tem muito caminhão, você tem que é obrigado a reduzir, depois fazer uma ultrapassagem acelerando o veículo completamente. Então às vezes aqui o consumo rodoviário também é mais alto do que se você estiver na Grande São Paulo, na Dutra, a Anhanguera e essas pistas mais planas com mais de uma pista dupla, né? Assim por diante. No caso, eu andando até 100 km por hora, ele faz uns 10, 10,5. Ok? É igual eu falei, tem pessoas aí em São Paulo que já conseguiram 11 alguma coisa, mas dificilmente passa de 11. Se conseguir 11, pode soltar foguete que você não consegue outra proeza dessa. E andando de 120 até 140 mais ou menos, ele vai ficar na faixa de 9, 9,5. Eu já fiz uma viagem andando sempre nessa faixa de 120, 130, ele fez 9,5. Agora se passar disso ele vai beber um pouquinho mais, né? Então esse é o consumo rodoviário. Há uns 4 dias atrás eu fiz uma viagem com ele, fui até a cidade vizinha, fui nessa tocada de 140, 150, fui um pouquinho rápido, andei dentro da cidade, voltei nessa mesma tocada e quando eu cheguei em casa deu aproximadamente uns 200 km. O computador de bordo estava marcando 8,3, ok? Sabemos que o computador de bordo é um pouquinho mais, o consumo fica um pouquinho melhor do que o realmente é, né? Do que o realmente ele gastou. Então o consumo real eu acredito que tenha ficado na casa de 8 km por litro. Então é isso. É um carro, sim, beberrão, mas se você faz uso mais rodoviário, mais de final de semana, para viagens, isso não vai ser um problema devido ao conforto que esse carro traz. Esse carro não é um carro para você usar ele diariamente, mas sim para passeios e viagens. Agora, se você pretende ter esse carro como único carro, o carro que você vai para o seu trabalho, levar seu filho na escola, buscar itens em mercado, ir ao banco, enfim, fazer suas correrias diárias, já não é um carro que eu aconselho devido ao seu alto consumo no perímetro urbano, ok? Então é isso. Falamos de manutenção, pontos positivos, pontos críticos, itens mais caros e falamos do consumo. Creio que são essas informações que mais interessam a quem pretende adquirir esse modelo de veículo. Forte abraço e até a próxima.